Tu tens que ver este tutorial até ao fim para perderes o medo de aplicares cores e tons nos teus retratos. É verdade, tal como prometi, eu neste vídeo vou pegar no modelo que utilizei no tutorial anterior e vou fazer uma pintura ainda mais simples. Em determinado momento tu vais ver que o quadro está tão esquisito que muitos de vocês seriam levados a desistir, porque não acreditavam no resultado final. Mas não! Se não desistirem, é o próprio quadro que vos vai dizer qual é o caminho para obter bons resultados. Não percam este tutorial. Vamos a isso. Vamos então pintar uma cara. Vou utilizar aqui a paleta de Zorn, com as 4 cores, vocês sabem, tenho um tutorial sobre isso. Mas vou colocar aqui um bocadinho de cor de laranja e um bocadinho de verde, para depois enriquecer um pouco mais a variação cromática com a paleta de Zorn. Vamos pintar sobre uma tela escura, de base escura, e vamos fazer o esboço com muita essência trebentina. Vou utilizar o branco, já que estou a pintar uma tela escura, e vou utilizar um método como base, que é o método de Loomis. Sabem que eu não utilizo o método de Loomis completamente, ou seja, eu utilizo só aqui para que enquadre bem as proporções, a altura e a largura da cara. Ou seja, eu tenho a certeza que, ao fazer o método de luz na base, não completamente, porque ele depois é um pouco complexo, eu tenho realmente a altura e a largura correta do meu boneco. Depois, marco, como sempre, as principais referências do rosto, nos sítios, nas proporções que nós conhecemos, as sobrancelhas, o nariz, o cabelo, tudo com 1/3. Neste caso, a figura está a olhar para trás e tem as costas, por isso vou marcar aqui os ombros numa posição bastante interessante, como vocês vão ver. Como veem, eu nem marquei sequer uma referência para os olhos e para a boca. Com este esboço muito simples, basta. Não tenho necessidade de fazer mais e posso aplicar diretamente então a cor. Como estamos a trabalhar numa tela muito escura, eu vou à procura de um tom muito claro. Vou utilizar o amarelo ocre e o vermelho, sim, mas vou obter aqui um tom muito claro e vou identificar aqui a luz que vem daquele lado e vou começar a pintar as zonas mais claras da minha figura. A parte do nariz, ou seja, eu tenho basicamente conhecimento, se a luz vier daquele lado que eu vos indiquei, quais serão as zonas mais claras. Eu estou a aplicar essas manchas sem grande preocupação. Eu estou a olhar para um modelo, mas nem sequer estou muito preocupado em olhar para o modelo, porque estas manchas, mais tarde ou mais cedo, vão ser ajustadas. E, portanto, aqui, a vantagem deste método é que realmente eu não tenho que me preocupar em saber o rigor, em encontrar aqui um rigor, porque depois a pintura vai-me dar essa informação. Eu já pintei com o tom mais claro e agora ainda estou na zona de luz, porque o facto de ter pintado sobre uma tela escura permite-me fazer isso. Estou sobre a zona de luz, mas já estou a utilizar, a ver no modelo quais são as zonas intermédias. Como eu tinha feito 2 tons com a paleta de Zorn, eu tenho a possibilidade agora de marcar em algumas destas zonas, olhando para o modelo, quais são os tons de luz intermédios. Vocês estão a ver, esta figura tem uma zona de luz da parte da frente e depois tem a zona de escura no lado da orelha, na face lateral da cara e o mesmo nas costas. E por isso é simples encontrar aqui a zona de luz e a zona de sombra. Mas, como vos digo, não se preocupem com a forma, porque nós vamos modelar posteriormente essa informação. Dou também aqui um toquezinho nos olhos para assinalar só essa informação também de luz, que é o branco dos olhos. Pronto, a partir daqui já preciso ter um tom escuro para assinalar as zonas de sombra e também as zonas de sombra nessa área da frente, ou seja, por baixo das sobrancelhas, nós vamos sempre ter alguma informação de sombra e, portanto, eu tenho que assinalar isso, como por baixo do nariz e também aquilo que é por baixo do nariz, o lábio e também começo a colocar esse tom escuro na parte do pescoço, que está toda ela na zona da sombra e a orelha também. Não estou muito preocupado com as formas. Vocês vão ver a evolução da figura que nos vai dar essa informação. Portanto, basicamente este é um draft muito básico, não é? Nos tons de escuro eu já apliquei também nos lábios, que é um tom escuro, e agora começo também a fazer um meio tom ou um tom mais claro para ligar a zona escura à zona das luzes. Essas pinceladas de tom intermédio, que nos liga a zona da sombra à zona da luz,
vai também dar-nos informação sobre o volume. E como vos digo, eu não estou preocupado aqui muito com a forma nesta fase, nem estou muito preocupado também com encontrar a cor correta. O tom sim, mas a cor não. Essa é uma das vantagens deste método, eu não preciso de acertar, eu depois vou verificar, à medida que nós avançamos com o processo, vou verificar qual é o comportamento destas pinceladas que eu estou a colocar agora sem grande preocupação, em termos de cor e até de forma, mas depois essas pinceladas vão-me dar informação para eu os poder corrigir e ajustar em função do que eu estou a ver na tela. Isso é que é muito importante. Portanto, vocês normalmente podem estar a pensar desistir quando estão a fazer um retrato e a aplicar cores. Vocês podem pensar, mas que coisa horrível que isto não está a fazer, nós estamos aqui muito mal, e podem desistir, mas não desistam. Continuem a olhar apenas para o modelo, continuem a procurar as zonas de luz e as zonas de cor, vão à vossa paleta e procurem nessa paleta um tom, independente da cor, um tom que se aproxime daquilo que vem e ponham lá no sítio, marquem, mesmo que esse sítio seja um bocadinho maior ou um bocadinho menor depois na realidade. Okay? Porque depois nós vamos enriquecer, vamos olhar para os nossos tons, para as nossas paletes e vamos colocar, ajustar, aqui está mais claro, vamos pôr um bocadinho mais claro. Vou procurar este tom mais claro, incorporando cor e incorporando relações entre eles. Nós vamos encontrar relações entre as pinceladas que estamos a colocar, as pinceladas de tons mais escuros e as pinceladas de tom mais claro. A única coisa que eu aqui vos recomendo, ou aquilo que eu estou aqui a fazer no fundo, é olhar para o modelo e ver, olha aqui uma parte mais escura do que aquilo que está na tela e coloco uma pincelada mais escura. Aqui uma parte mais clara do que aquilo que está na tela. Vamos então fazer isso sem essas preocupações. Outra coisa, nós não precisamos fazer as misturas na paleta. Eu fiz apenas dois tons de luz, fiz apenas um tom escuro e a partir daí eu vou às próprias bases, vou ao vermelho, vou ao amarelo, vou ao branco e vou ao preto, que são as cores da paleta de Zorn, e vou incorporando essas pinceladas na minha figura e essas pinceladas são misturadas na tela. Ao misturá-las na tela, o que eu quero é ter uma evidência da relação que existe entre a pincelada que eu estou a colocar e as pinceladas que estão já na tela. Coloco, por exemplo, uma pincelada de vermelho. Essa pincelada de vermelho até pode ser ao princípio muito forte, mas depois eu posso diluir essa pincelada de vermelho com o amarelo ocre, ou com o preto, ou com o branco, para a tornar mais homogénea em função daquilo que está ao lado, dessa mancha. E eu estou a procurar fazer a ligação das cores e dos tons na tela. Também aqui na parte do corpo não dei qualquer importância à cor, dei alguma importância ao tom, que é um tom que eu considero que é mais escuro, que ele está na sombra, mais escuro do que a parte clara da cara, mas é parecida com os tons escuros da cara. Mas a preocupação também não é muito grande, porque eu também não quero centrar aí a atenção do nosso espectador. Ele vai encontrar aqui no corpo uma informação que não vai prender, e portanto ele vai desviar-se depois para a cara. Aqui o braço, também colocamos aqui uma parte do vestido e também mais dinâmica. Eu utilizei também o cor de laranja, eu gosto do cor de laranja para dar alguma vivacidade em termos de variações cromáticas, não de tons, porque o tom do cor de laranja posso encontrá-lo no amarelo ou no vermelho de Zorn, mas para dar um pouco de variações de interesse, de variações à própria pintura. Como bem, eu estou aqui depois a considerar que naquele caso da luz, da cara, ela tem que ser mais clara, então aplico diretamente o branco e depois logo ajusto com alguns toques de cor, se ele ficar demasiado luminoso. E o mesmo para qualquer área da pintura. Se há áreas mais escuras, eu vou pôr mais escuro. Se há áreas mais claras, eu vou pôr mais claro. Bem, quanto aos detalhes, o que é que eu estou aqui a fazer relativamente aos detalhes, sejam os olhos, o nariz, os lábios? Eu estou a avançar exatamente na mesma forma como avanço na pintura. Vou incorporando, como viram no princípio, os toquezinhos do branco para deixar o espaço, para nos marcar esse espaço, e depois
mais tarde aperfeiçoamos a parte da íris e no caso do nariz vamos colocando os pontinhos. Não quer dizer que a primeira vez que eu coloque esses pontinhos seja definitivo. Também não tenho essa preocupação. Mais tarde e durante o processo volto várias vezes a essas zonas, à zona dos olhos, à zona do nariz, para marcar alguns detalhes, algumas sombras, por exemplo, como estou agora a fazer, ou então olhar para algum detalhezinho na íris, arredondá-la, já depois de ter feito algumas 4 ou 5 intervenções nessa área, porque elas também vão crescendo e vão mostrando como é que elas têm que ser trabalhadas em função do tom, face ao resto da pintura. Portanto, as sobrancelhas também só pus numa fase muito tardia e posso voltar lá ou não, depende. Tudo depende da informação que o quadro me for dando, não é? Eu vou olhando para o conjunto. Por exemplo, agora aqui no cabelo há uma parte que tem um reflexo luminoso, não é? Que é a parte do cabelo que é mais levezinho, mais transparente e, portanto, recebe a luz do mesmo lado da cara, mas transparência. E depois, por exemplo, na cara, como vos disse, ponho aqui uma mancha de vermelho para lhe dar cor e depois trabalho essa mancha de vermelho na própria tela, para que essa mancha de vermelho fique integrada com o resto. Ou seja, há uma preocupação pelo tom e há um enriquecimento, à medida que vamos trabalhando, há um enriquecimento porque vamos incorporando os matizes. Quais são essas matizes? Na paleta de Zone, as matizes é o amarelo ocre, que eu coloco preferencialmente na zona da testa, que é uma zona mais fria, isso, como sabem, a zona da testa mais fria, depois a zona das bochechas mais quente, o nariz mais quente, e depois a outra volta a estar uma zona de mais fria, com menos irrigação sanguínea na parte de baixo, no terço de baixo. Mas eu utilizo esse amarelo ocre na testa e depois mais vermelho na parte, no resto da cara. E vou equilibrando, como veem, mais uma vez, volto a realçar alguma parte da luz. Há uma nota muito interessante que eu vos queria transmitir. Nós, quando estamos a olhar para uma zona de luz no modelo, devemos pensar que é bem melhor colocar essa zona de luz na tela mais luminosa, ou seja, que os tons mais claros sejam mais claros do que aquilo que vemos, no modelo. Ou seja, colocar na tela os tons mais claros do que aqueles tons claros que vemos no modelo. Ou seja, exagerar na luminosidade do tom. Se depois, ao fazermos a parte dos tons escuros, também escurecermos mais do que aquilo que é normal, que a gente pensa que é o normal que vemos no modelo, vamos encontrar um contraste maior entre luz e sombra. E isso vai tornar o nosso quadro bastante mais vivo, bastante mais intenso, bastante mais impactante. É isso que se pretende na pintura. Pronto, depois nós vamos olhar para o quadro e vamos tentar encontrar alguns detalhes. Quando nós estivermos satisfeitos com a parte da luz e da sombra, ou seja, com as principais manchas, nós então podemos olhar para os detalhes e começar a definir alguns contornos, começar a definir algumas questões de luz, começar a ajustar também algumas notas, algumas formas que vemos no nosso modelo, porque já temos uma noção do que é que está a acontecer e aquelas imperfeições que nós pintámos durante todo o processo agora vão-nos aparecer evidente. Dá 3 ou 4 passos atrás, podes esperar para o dia seguinte para refazer esses erros, mas refazes porque o quadro te mostrou que os tens que fazer. Olhas para o modelo, depois ajustas o nariz, ajustas os olhos, ajustas alguma coisa que tenhas necessidade de fazer para ou ir de encontro àquilo que encontras no modelo, que vês no modelo, ou então para ajustar ou equilibrar ou desequilibrar, como entendas, a questão das luzes e das cores do nosso quadro. Por exemplo, eu podia deixar o quadro assim, mas eu vou limpar aqui estes riscos que eu fiz de branco e o que é que eu faço? Com essência trebentina vou limpar esses riscos de branco, ao mesmo tempo que faço isso, o nosso quadro vai aparecer aqui com uma face de luz, que também podiam, se quiserem, depois refazer o fundo, tornando
do vosso interesse, ou com mais escuro ou um bocadinho mais luminoso. Não desistam ao meio do processo, deixem o quadro falar convosco, deixem o quadro mostrar-vos o que é que têm que fazer, deixem o quadro mostrar-vos quais são as diferenças tonais que têm que incorporar, que têm que modificar. Isso vai trazer-vos depois uma ajuda muito importante para definir as formas do próprio modelo. Eu espero que tenham gostado. Este é um tutorial muito interessante. Deixo também aqui outro tutorial que recomendo, que é também muito interessante, que nos mostra uma maneira muito simples de encontrar a semelhança nos rostos. E já sabem, se não o fizeram, subscrevam o canal, deem o vosso like, ativem o sininho para receberem em vossas casas, nos vossos computadores ou no telemóvel, a informação sobre quais os vídeos que estão a sair neste canal, que é feito para ajudar as pessoas a desenvolver as suas competências na arte, no desenho e na pintura. Obrigado.